Certeza que alguém deve ter pensado assim: tomara que Deus fale comigo lá no culto. Amém ou não amém? Amém, queridos? Gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus lá em Salmos 101. Amém, queridos? Versículo 6. Salmos 101, versículos 6, 7 e 8. A palavra de Deus fala assim na minha Bíblia, na minha versão. Eu vou ler ali, ó. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esses me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não entrará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos se levantar um pouquinho, vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Pai, nesse momento nós te louvamos, Pai, te agradecemos, Senhor, por esse dia, te agradecemos por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas, Pai. Te agradeço, Senhor, por essa oportunidade aqui em cima, Pai. Sou muito grato ao Senhor por estar aqui hoje ministrando a sua palavra. Sei que o Senhor preparou esse dia para mim, Pai, como preparou para cada um que está aqui para ouvir hoje a sua mensagem, Pai. Que o Senhor possa me usar agora como uma ferramenta nas suas mãos, para que eu possa ministrar para essa igreja, para que eles saiam daqui cheios do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu quero dizer para vocês que eu estou lendo um pouquinho dos Salmos de Davi ali. Peguei 3 versículos de referência. Mas o que eu quero falar para vocês hoje é sobre a fidelidade. Sobre o que Deus quis fazer, o que Davi escrevesse ali. Nesses salmos, nesse cântico ali. Davi foi usado por Deus para dizer ali a sua expressão. Ele teve uma expressão de querer ser fiel às coisas de Deus. E se você conseguir entender ali, ele fala assim, ó, os meus olhos procurarão os fiéis. Então Deus, ele está procurando ainda os fiéis ainda. Quando ele fala procura, ele está procurando ainda. E Davi, ele pegou aquele versículo ali e falou assim, ó, eu quero ser esse fiel. Eu quero ser esse fiel que Deus está procurando. Só que Davi, ele expressou-lhe de uma forma que ele queria demonstrar ali tanta fidelidade a Deus, que ele não queria mais caminhar com pessoas que não falassem as coisas de Deus. Ele não queria mais caminhar com mentirosos, com pessoas que enganavam, com pessoas que desonravam a palavra de Deus. E Davi, ele começou a perceber ali que tinha muitas pessoas dessa forma ao redor dele. E ele começou a renunciar a essas pessoas. A renunciar a essas pessoas que estavam contando mentira. E ele não queria caminhar com essas pessoas, porque ele queria ser esse fiel que Deus está à procura. E eu comecei a estudar esses salmos e a pesquisar e procurar em estudos, e eu comecei a me identificar com isso. Eu vou falar para vocês uma coisa, sabe por que eu fui atrás desse estudo? Porque foi o primeiro versículo que eu consegui decorar da Bíblia. Foi os primeiros versículos que eu consegui decorar da Bíblia, porque quando a gente começa a ler a Bíblia, parece que a gente não entende nada, né? A gente começa a ler a palavra de Deus ali, não consegue ler, no outro dia você lê, você não entende nada, você lê, não entende nada, e foi os primeiros versículos que eu consegui decorar, queridos. E eu comecei a me identificar com aquilo, eu falei assim, não, dessa forma eu também quero ser fiel a Deus, quando eu conseguir a entender o que Davi estava escrevendo ali. Eu também quero ser fiel a Deus, eu também quero estar aos olhos de Deus, e Ele está procurando um fiel, eu também quero ser esse fiel. Então, quando ele fala ali que ele não quer caminhar com essas pessoas, eu também entendo que eu não posso caminhar com essas pessoas, porque senão a presença de Deus vai sair,
os olhos de Deus vai sair da minha vida. E o que eu quero trazer para vocês hoje é isso, queridos. Se vocês começarem a caminhar com pessoas que não agradam a Deus, daqui a pouco você também está desagradando a Deus. Se você começa a caminhar com um mentiroso, daqui a pouco você começa a mentir também. Se você começa a caminhar com pessoas que vão em festa, que vão em churrascos, que tem bebida, que tem um cigarro, que tem alguma coisa, daqui a pouco você está fazendo aquelas coisas também. Você não vai ser fiel a Deus daquela forma que Davi expressa ali, queridos. E eu comecei a entender o que Davi estava escrevendo ali, e falei assim, queridos, eu também quero ser dessa forma. Eu tenho princípios lá dentro da comunidade terapêutica, acho que a maioria sabe, eu sou pastor lá, responsável pelo trabalho dos meninos em recuperação ali dentro da comunidade. A gente tem um princípio lá. Eu falo para eles, no momento que vocês entram aqui para dentro, as coisas do passado, as coisas que vocês faziam lá fora, fica lá fora. A partir daqui de dentro, nós temos que viver coisas de Deus. Nós temos que viver as coisas que Deus está propondo para a gente. Porque os olhos deles estão sobre nós, todos os dias, todos os momentos. Se você começar a fazer coisas erradas, os olhos de Deus vão se desviar, porque Ele fala claramente ali, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, aqueles que andam em caminhos retos, esse me servirá, esse me seguirá. E tem outras versões que falam assim, esses morarão comigo, e é isso que eu quero. Aleluia! E é isso que eu quero morar com o Senhor, queridos. Se você não quer morar com o Senhor, eu quero. Só não atrapalhe a minha caminhada com Cristo. Eu sou muito dedicado às coisas que eu faço. Eu era dedicado às coisas que eu fazia fora, no mundo. Por que eu não vou ser dedicado às coisas que eu faço para Deus agora? Nós precisamos mudar essa nossa mente, a nossa mentalidade, queridos. Caminhar com pessoas que não falam de Deus para nós, queridos, daqui a pouco nós estamos blasfemando também. Caminhar com pessoas que mentem, que vivem mentindo, que ficam enganando, que ficam passando. Eles têm um costume de falar dentro da comunidade lá. Eu acho até engraçado, passando a mão na cara dos outros. No meu tempo não é do meu tempo isso. Mas se você continuar fazendo essas coisas, você não vai agradar os olhos de Deus. Deus não vai te abençoar, queridos. Mas a partir que eu comecei a fazer a vontade de Deus, todas as coisas começaram a ser acrescentadas na minha vida, queridos. Como é gostoso servir a Deus, fazer a vontade de Deus, orar todos os dias de manhã, acordar e ver as bênçãos do Senhor sendo derramadas todo dia sobre a sua vida, porque os olhos de Deus estão ali te olhando. A gente vê os meninos chegar na comunidade de uma situação horrível. A gente fala horrível, desculpa a palavra, mas é horrível. Mas passa 15 dias, a presença de Deus já transforma a vida dos meninos, queridos. Transforma de uma forma, porque está caminhando com pessoas que estão sobre os olhos do Senhor, queridos. 3 horas da manhã nós estamos orando, buscando a face do Senhor, para que a gente possa se fortalecer cada vez mais, para que o Senhor possa olhar para a gente com os olhos diferentes. Como é gostoso servir a Deus, como é gostoso fazer a vontade do Pai. Quando eu estava vindo ali, que o Vini me chamou para orar aqui pelo dizimista ali, Deus falou para mim assim, vá lá e fala o que você está vivendo hoje. Vá lá e fala as recompensas da tua obediência, de ser fiel às coisas que eu pus para a tua vida. Queridos, às vezes eu pego o carro às 6 horas da manhã e levo meu filho no ponto de ônibus ali, que ele pega o ônibus para ir para a escola, e eu olho para ele e Deus fala para mim assim, ó, essa é a recompensa da tua obediência. Aleluia! Essa é a recompensa da tua obediência. Ele fala assim para mim.
Ser fiel a Deus é... Davi, ele começou a escrever esses salmos, e ele falou que a vontade dele era até eliminar as pessoas que blasfemavam da presença de Deus. Mas esse não é o meu caso. Eu não quero liquidar ninguém, acabar com ninguém. O meu propósito é trazer os mentirosos e nós conseguirmos mudar isso nele. Nós trazer as pessoas que não querem caminhar com Deus e nós colocar nelas que eles precisam caminhar com Deus. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso objetivo, queridos. Nós mostrarmos Jesus com as nossas atitudes para eles. Eu vejo a importância do trabalho da igreja, a importância do trabalho dos pastores, a importância do trabalho disso aqui, querido. Ninguém chegou perfeito aqui, todo mundo chegou praticamente tudo errado, desanimado, desonrado, sem nenhuma porta de emprego. Mas eu tenho certeza que quando entrou aqui dentro, Deus começou a olhar você com outros olhos. Ele viu as tuas lágrimas, Ele viu os teus pedidos, Ele começou a ver as tuas atitudes de se aproximar cada vez mais dEle. Eu ia tirar agora no nome de Jesus, saia. Ele vê as tuas atitudes e começa a abençoar, querido. Ele começa, sabe, a fazer coisas que você não consegue compreender. As portas começam a se abrir, porque os olhos deles estão sobre os fiéis da terra, porque ele está entendendo que você começa a ser fiel a Ele. Aleluia! Comece a se dedicar mais às coisas de Deus, ter mais responsabilidade com o Senhor, queridos. Precisamos se aproximar mais desse Deus que está querendo olhar para nós com olhos diferentes. Às vezes tem coisas que estão atrapalhando você, querido. Tem coisas que estão atrapalhando a tua caminhada com Deus. Não deixa essa caminhada atrapalhar a alegria que Deus vai te dar, cara. A recompensa que Ele tem para a sua vida. É tão gostoso caminhar com Jesus. Se eu soubesse, eu tinha caminhado muito tempo antes. Eu tive que ir pela dor para Jesus. Eu tive que ir pela dor. Eu tive que sair do estado de rua por causa das drogas e ir para um lugar e conhecer Jesus. Mas tem muitas pessoas aqui que não precisam ir pela dor, queridos. É uma escolha tua. É uma renúncia tua. Para mim conhecer Jesus, eu tive que renunciar a muitas coisas da minha vida. Como doeu isso, como machucou isso. Mas foi preciso, foi necessário. Hoje estou aqui, eu fico maravilhado de estar aqui hoje. A presença de Deus está tanto na minha vida aqui hoje. Você viu que eu nem tossi agora? Estava tossindo igual um cachorro louco lá. E agora eu nem tossi, porque Deus já mudou tudo aqui. A responsabilidade de subir aqui em cima é tão grande, tão grande, tão grande, tão imensa, queridos. Eu amo Jesus, sabia? Eu amo o Senhor, porque as coisas que Ele faz, a fidelidade que Ele tem comigo. Esses dias eu estava dentro do carro com a minha esposa, e eu comentei com ela dentro do carro, assim, ó. Falei para ela assim: nossa, Deus bem podia preparar, né, uma empresa bem pertinho aqui para chamar nós para trabalhar, né, porque os meninos possam, depois do tratamento deles, serem registrados. Mas não deu 2 semanas, não deu uma semana, acho. Hoje o André e o Rodrigo estão trabalhando lá. Ó. Amém ou não amém? Glória a Deus ou não glória a Deus?
Queridos, não deu uma semana, acho que não deu uma semana, já chamaram nós, o gringo chegou em mim e falou assim, tem uma empresa ali, ó, que está precisando de 4 meninos para trabalhar lá, mas comece com 2 pelo menos, só para ver, fazer um teste, e olha o que aconteceu para você ver. Sabe o que é isso? É os olhos do Senhor e os ouvidos do Senhor escutando o que você está falando. A porta se abriu por causa da fidelidade. Eu não negocio princípios com as coisas de Deus, não, querido. O nosso trabalho é sério, é dedicado. A gente veste a camisa mesmo da obra de Deus lá. Nós somos como uma igreja 24 horas lá naquele lugar. É culto de manhã, é culto de tarde, culto de noite, oração de madrugada. Vamos almoçar, tem uma oração. Vamos tomar um chá, tem uma oração. Vamos jantar, tem um versículo da Bíblia. É 24 horas. É como se fosse uma imersão, queridos, de 6 meses para a vida desses meninos. Somos fiéis àquilo que nós fazemos, queridos. Por isso que Deus ouve, e os olhos do Senhor ficam todos os dias sobre nós naquele lugar. E eu tenho certeza que Ele também quer olhar para você e te abençoar, queridos. Não é gostoso, Léo, caminhar com Jesus? O Léo vai todo dia lá buscar um menino para trabalhar. Isso aí, Léo, é fruto das nossas orações lá. A tua ida lá na comunidade. A palavra de Deus fala assim em Salmo 128, queridos: temer ao Senhor e andar nos seus caminhos é maravilhoso. Bem-aventurado, ele fala, feliz é o homem que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. A felicidade que carrego todos os dias, queridos, não tem preço. É tão bom fazer a obra de Deus, é tão maravilhoso você receber alguém lá na comunidade. Eu tenho um princípios lá que, se bater no portão, a gente recolhe. Porque o que vai bater no portão lá é um enganador, um mentiroso, um alugador, né, pessoal? E nós queremos mostrar para ele que ele não precisa fazer isso. Que Jesus ele pode orar e Deus dá para ele. Que ele pode ser fiel às coisas de Deus e Deus abençoar a vida dele. E só depende dele lá dentro, querido. Como só depende de nós aqui na igreja também, de fazer as coisas com amor, carinho e dedicação, honrando ao nome do Senhor Jesus todos os dias. Eu tive que renunciar a algumas coisas da minha vida, assim, que me machucou bastante, sabe? Mas foi necessário. Às vezes a renúncia é o que você precisa. Às vezes você precisa renunciar a uma coisa que está do teu lado todos os dias. Você precisa renunciar aquilo, para que Deus possa direcionar os olhos dele para você. Às vezes é aquilo que está atrapalhando a tua bênção com o Senhor. Para nós finalizar aqui, queridos, eu quero ler aqui para vocês, em resumo, do Salmo 101:6, é um versículo bíblico que destaca a importância da integridade na vida dos fiéis. A história por trás desse versículo começa com o rei Davi, que escreve esse salmo para expressar o seu compromisso com a integridade e para encorajar os seus súditos a seguir o mesmo caminho. A mensagem desse versículo é atemporal e continua revelante até hoje, lembrando-se que da importância que sermos íntegros em todas as áreas da nossa vida.
Queridos, como eu falei ali agora, como eu li ali agora, na verdade, até hoje, a palavra de Deus está dizendo ali, ó, até hoje está sendo dessa forma. Os meus olhos procurarão os fiéis. Ele está à procura. Ele está procurando, queridos. Comece a